piada do dia. E a piada do dia foi enviada pelo grande compositor, grande forrozeiro, Chico João, aqui de Fortaleza. Um abraço, Chico João. E a piada do Chico João é a seguinte: o cara chega numa feira e... olha o jumento, quem quer comprar um jumento, o bicho é bom de carga, traçando as 4 patas, pensa num jumento velho trabalhador, faz 5 quilômetros com 1 quilo de milho, olha o jumento! Opa, amigo, tudo bem? Tudo. Tá vendendo jumento? Não, tô só para ter retrato. Fresquinho, né, amigo? Tá pedindo quanto aí no jumento? É 1.000 conto. 1.000 conto? Eu dou 500 agora no pau. Só vendo o jumento inteiro.